Toda mulher tem esse dom dado por Deus, né? Umas desenvolvem, outras não. E para mim, maternar eu me encarei como uma dádiva de Deus. Mas assim, o meu maternar, ele foi desejado, mas assim, eu não era aquela fanática, né? Assim, se eu não tiver filho, eu vou ser infeliz, eu vou entrar em depressão. Eu desejava ser mãe, mas se Deus não me agraciasse com essa dádiva, eu iria entender o propósito de Deus através desse não maternar. Mas graças a Deus, Deus me deu o privilégio de ser mãe. E eu sempre fui assim, uma pessoa muito racional, por ter crescido, né, também num lar cristão e ter esse contato com Deus. Logo que nós casamos, né, eu e o Luiz, em 1998, por ele já seria pai ali, né, naquele ano, direto, né, e a gente teria vários e vários filhos. E eu cresci num lar cristão, mas assim, na minha casa, quando meus pais iniciaram a família, era um quarto, sala, cozinha e banheiro. Então, quando os filhos nasceram, dividiram o quarto, né, com móveis, e assim, a gente foi criado nesse quarto, sala, cozinha e banheiro. E eu queria, e na minha casa, quando eu casei com o Luiz, também era um quarto, sala, cozinha e banheiro. E eu falei assim, bom, eu já tenho experiência disso, então eu quero ter uma casa com mais estrutura, para ter o quarto dos filhos e o quarto do casal, e assim por diante. E essa estrutura chegou 8 anos depois, né, do nosso casamento. E eu gostaria de ter tudo estruturado, como não foi na minha infância. Mas isso nada impediu de ser uma família feliz e amorosa. E eu quis essa estrutura. Aí eu conversei com o Luiz e nós decidimos por ter filho quando tivéssemos uma estrutura melhor. E assim, quando nós mudamos para essa casa que nós moramos hoje, né, com 2 quartos e uma estrutura que abriga, na verdade, 3 quartos, né, uma estrutura que abriga uma família, assim, nós mudamos para cá e foi em 30 de abril de 2005. Em junho de 2005 eu já estava grávida, né? Então, assim, tudo foi preparado por Deus, né? Eu acredito. Só que, ironicamente, a estrutura física tinha, mas a financeira caiu pela metade, porque o meu marido perdeu o emprego e aí só eu estava trabalhando nessa época, né? Mas Deus estava no controle, eu creio plenamente nisso, né? E tudo que a gente viveu até hoje, eu sinto a mão de Deus presente, controlando em todas as fases da nossa vida. E assim, o maternar para mim inicialmente foi um presente que eu recebi de Deus. Eu curti muito a minha gestação, o meu período de gravidez. Eu desejava, né, ver o meu filho. Eu tive uma gravidez muito tranquila. Eu trabalhei todo o meu período gestacional e foi muito bom esse maternar, né? Gestar, como nessa época que eu fiquei grávida, o Luiz perdeu o emprego, né? Eu fiquei como a renda principal da casa, né? Aí, vamos dizer assim, que nesse período os papéis se inverteram. Mas nós fomos sempre parceiros, né? Quando um mudava, o outro supria, e assim até ele arrumar uma atividade e gerar renda, mas não mais como CLT, como era antes, né? E eu ali, CLT, trabalhando no banco, fui até uma semana antes do Daniel nascer, né? Trabalhei, cumpri o meu papel de profissional, de mãe, de gerar, né? E depois ele conseguiu, graças a Deus, né, uma atividade e também começou a contribuir para o sustento do lar. Mas aqui em casa a gente sempre foi parceiro, um ajudando o outro. E quando o Daniel nasceu, nós sempre fomos muito unidos, né? E 2 semanas depois dele ter nascido,
eu fui diagnosticada com a depressão pós-parto, né? Devido ao estresse do nascimento, aquela coisa assim, o filho mama, não mama, perde peso, e aí houve uma inversão de papéis também aqui em casa, nesse caso, né? Porque uma mulher com depressão é dolorido, ela não tem vontade, até dói no meu coração falar isso, ela não tem vontade de cuidar do filho, né? Um filho amado, desejado, que eu amei, desejei curti toda a minha gestação, fiz book de fotos, eu não passei mal, sabe? Foi uma gestação super tranquila. Eu passei mal uma vez, mas assim, foi porque eu pedi, né? Porque eu comi um monte de coisa, misturei, tomei suco de laranja, fermentou, e aí teve que passar mal mesmo, né? Mas assim, eu não passei mal durante a gestação, eu curti cada momento, eu vi a bênção de Deus ali, senti a mão de Deus. E, e aí, devido a esse estresse que eu passei, né, durante esse período, o Daniel saiu da maternidade, ele só perdia peso, ele mamava, mas ele não ganhava peso, ele era preguiçoso para mamar, tinha que acordar ele, tirar a roupa dele para ele acordar, para ele poder mamar. E toda a oscilação hormonal também que a mulher sofre, né, nesse período, tanto gestacional quanto depois do pós-parto, essa oscilação hormonal, isso mexeu muito comigo, né? E a minha depressão foi desse estresse que eu passei, inicial, né? De ver meu filho não crescendo, não desenvolvendo. É normal uma criança perder peso ao sair da maternidade, só que assim, logo em seguida já começa a ganhar peso, né? Mama, mas ele não, ele só ia perdendo peso. Aí, na primeira consulta com a pediatra, ela deu umas orientações, nós seguimos, e eu continuei amamentando ele. E na segunda consulta na pediatra, né, na segunda semana de vida dele, aí ela olhou para mim e falou assim, foi ela que alertou, né? Falou assim, olha, você está com sintomas de depressão. E aí ela falou assim, procura um psiquiatra e vai se tratar. Aí ela receitou a fórmula, né, do NAN para eu oferecer para o meu filho. E eu fui para o psiquiatra e realmente fui diagnosticada com depressão pós-parto e eu me tratei com remédio. Então, aí inverteram-se os papéis novamente. O Luiz fez o papel de mãe, né? Nesse período, até eu me reequilibrar, porque assim, eu lembro que foram 3 meses até o remédio fazer efeito e eu começar a me levantar e reerguer. Na época, eu não optei pela terapia. Se eu tivesse optado, eu seria mais rápido. Eu não optei por fazer atividade física e nem reeducação alimentar, porque hoje eu sei que se eu tivesse feito esse tratamento completo, eu teria me recuperado muito mais rápido, né? Mas eu não tinha ciência disso. E aí inverteram seus papéis novamente, né? O Luiz, nesse período que eu estava desequilibrada emocionalmente e eu, infelizmente, não tinha vontade de cuidar do Daniel, ele assumiu esse papel, né? Ele, juntamente com a minha mãe, com a minha sogra, deram esse apoio. E aí depois eu me recuperei, tomei o remédio, me reequilibrei, e aí eu comecei a maternar, né? Só que esse período foi meio traumático. Mas a gente sempre foi parceiro aqui em casa, um ajudando o outro, depois teve perda de emprego minha, depois teve perda de renda dele também, e um sempre ajudando o outro, assim, somos parceiros, e Deus sempre no controle, né? Dando sabedoria, discernimento, para nós agirmos da melhor forma possível.